nossa apresentação. Só para a gente começar, eu vou só fazer uma revisãozinha breve dos assuntos tratados na última aula, para sempre a gente dar uma aquecida. Na última aula, nós trabalhamos sobre tipos de movimentos e as suas equações, né? Nós falamos do movimento retilíneo uniforme, ou MRU, e o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? A diferença entre um e o outro, né, como a gente viu, é que o movimento retilíneo uniforme, nós temos que a aceleração é igual a zero. Tá? Portanto, a velocidade ela é constante, ela não varia. Então, o objeto ele sai de uma posição até a outra com a mesma velocidade. Tá? Então, imagine que nós temos essas caixas nessa esteira, ok? E a velocidade da esteira é constante, não há uma aceleração aqui. Como a gente viu, a velocidade deixa eu apagar aqui. A aceleração, né, depende da variação no tempo de 2 metros por segundo. O ΔV aqui é a velocidade final menos a velocidade inicial por segundo. E a velocidade final 2 metros por segundo é uniforme, isso aqui vai dar zero, né? 0 dividido por 15 vai ser zero. Então, a aceleração é constante. É nula, né? E a velocidade é constante. E ela é a taxa de variação do deslocamento no tempo, ou seja, a posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo. E isso a gente dá o nome de velocidade. Se o objeto está variando a sua posição em um determinado intervalo de tempo, ele tem uma determinada velocidade. Se, por exemplo, né, como a gente viu na aula anterior, a variação de posição em intervalos de tempos cada vez menores representarem a mesma taxa, né, a gente diz que a velocidade é constante. Tá? Aí entra aquele conceito de velocidade instantânea, só para lembrar. Né? A velocidade instantânea é aquela que nós utilizamos aí no nosso velocímetro. Né? Nós olhamos a cada instante de tempo e esse valor ele varia. Então, a forma de representação real da variação da posição no tempo. Então, a velocidade instantânea nada mais é que a variação do deslocamento no tempo de forma infinitesimal. O que é infinitesimal, professor? A gente está pegando intervalos de tempo cada vez menores e observando o deslocamento. Aqui, vamos colocar aqui o tempo em segundos, né? E aqui vamos colocar o deslocamento. Tá? Então, a gente está pegando fragmentos de tempo, né, intervalos de tempo pequenos e vamos analisando qual que é a posição, né? E a gente vai ter um comportamento que não é uma reta, né? Não é um comportamento retilíneo. Então, a velocidade instantânea a gente pode entender que é a velocidade real. Tá? E a velocidade média, ela pega apenas os valores finais e iniciais, né, do deslocamento e divide pelo tempo. Imagine que nós temos aqui a posição zero, né? Ele sai de zero no intervalo de zero e chega aqui nessa posição final em 10 minutos, por exemplo. Né? Quando a gente faz o cálculo da velocidade média, a gente só está interessado nesses valores. Aqui andou 50 metros. Então, ele andou em 10 segundos, 50 metros. Né? Então, a velocidade média ela só pega os valores do deslocamento nas posições finais e iniciais, 50 menos 0, né, divide pelo tempo. Por exemplo, final menos inicial, 10 menos 0. Então, isso a gente vai ter aí uma velocidade média de 5 metros por segundo. Muita coisa aconteceu nesse trajeto. Né? Então, a velocidade média ela é considerada aí uma informação que, para fins
para fins de análise, ela é uma informação um pouco limitada, né? Ela é limitada em termos. Então, quando a gente quer estudar de forma real, né, a movimentação, a gente pega a velocidade instantânea. Mas para fins dos nossos exercícios, a gente vai adotar os conceitos de velocidade instantânea quando for conveniente e velocidade média quando for conveniente. Então, a gente viu algumas equações, tá? Então, por exemplo, o movimento retilíneo uniforme, nós temos como a velocidade ela é constante, a gente pode pegar intervalos de tempo cada vez menores e a gente vai observar que não vai mudar isso aqui. Então, se eu medir o deslocamento com intervalos de 1 hora e intervalos de 1 minuto, a velocidade vai ser a mesma. Tá? Então, a velocidade no movimento retilíneo uniforme, por ser constante, ela pode ser considerada tanto como velocidade média, que pega só o final e o inicial, porque não vai mudar, assim como aquela velocidade instantânea, porque vai ser a mesma, se confundem. Então, nas equações que a gente viu, ó, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, que pode ser obtida pelo ΔS sobre ΔT. Tá? E a gente, fazendo as deduções, a gente chega que o deslocamento, né, pode ser obtido por essa equação, que é a formulazinha S, que é igual a S0, mais V vezes T, onde o S0 é a posição inicial e o S, em função do tempo, é a nossa posição final, né, que depende do tempo aqui. Tá? E ela é uma função de primeiro grau, porque nós temos aqui, né, que o expoente do tempo está elevado a 1. A gente vai ter um gráfico que vai ser uma reta. Se a gente traçar essa função, a gente vai ter isso aqui, ó, o tempo, né, no eixo X, a posição no eixo Y, a gente vai ver que a posição varia linearmente. Tá? É uma reta, uma função de primeiro grau. O movimento retilíneo uniforme, nós temos velocidade constante, né? Nosso V é constante. Então, independente do tempo, de 0 a 50 segundos, a velocidade, nesse exemplo aqui, foi de 0,2 metros. Tá? Então, isso aqui é constante. Uma informação importante que nós vimos, que nós podemos encontrar o nosso deslocamento, que é o nosso ΔS, a partir do gráfico velocidade versus tempo. Ou seja, como que eu encontro aqui neste gráfico aqui? Basta eu calcular essa área aqui. Eu falei a respeito do conceito de integral, tudo, mas eu não vou entrar novamente nessa informação. Então é importante vocês darem uma olhada. Então, se eu quiser saber o deslocamento tendo o gráfico velocidade versus o tempo, basta calcular a área dessa figura aqui. A área daqui é igual ao nosso deslocamento. Isso vale para qualquer gráfico, velocidade versus tempo. Então, é igual ao nosso deslocamento. Neste exemplo do MRU, nós temos um retângulo, cuja altura aqui vale 0,2, tá? Cuja base do nosso retângulo vale 50. Então, a área do retângulo, que é igual, no caso, ao nosso deslocamento, é a base vezes a altura, 50 vezes 0,2, que nesse caso aqui, né, vai dar 50 vezes 0,2, vai dar 10, né? 10 o quê? 10 metros. Então, se esse veículo se desloca por 50 segundos a uma velocidade de 0,2 metros por segundo, ele vai percorrer 10 metros. Para confirmar isso, nós temos esse gráfico aqui ao lado que mostra isso. Ó. No instante de tempo de 50 segundos, ele percorreu com essa velocidade 10 metros. Tá? Isso foi uma inovação. No movimento uniformemente variado, né, a gente viu que a aceleração ela é constante, e a velocidade varia, tá? Há uma taxa constante, ou seja, varia, né, constantemente de acordo com a aceleração aplicada. Então, nós vimos algumas equações, tá? E chegamos a essa equação que a gente chama de equação horária da velocidade. V que é igual a V0 mais AT. É uma função de primeiro grau também, porque o nosso Tzinho aqui, que refere-se ao tempo, ele tem um expoente 1, primeiro grau. Tá? Então, vai ser uma reta também quando a gente plota. Né? Plotar é fazer o gráfico.
dessa função. Então, aqui nós temos o gráfico, ó, velocidade vezes o tempo para o movimento onde a velocidade varia e a aceleração é constante. Então, a gente percebe que continua sendo uma reta. E se eu quiser encontrar o deslocamento? A gente sabe que o deslocamento ele é obtido graficamente pela área, tá, formada aqui no gráfico velocidade em função do tempo. Então, esse gráfico aqui ele tem um formato triangular, né? Então, se a gente observar, a essa altura do triângulo vale 15, ó. 15. E essa base aqui vale 4. Então, essa área, que é igual ao nosso deslocamento, se a gente quisesse obter essa informação, basta fazer o cálculo da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a nossa base vale 4, a altura vale 15, dividido por 2. 4 vezes 15 é 60. 60 dividido por 2 é 30. 30 metros. Então, esse veículo ele está a uma aceleração de 3,75 metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração constante, né? Neste exemplo aqui, ele foi analisado durante 4 segundos. Então, durante 4 segundos, a essa aceleração, ele vai percorrer 30 metros. E nesse exemplo anterior, eu falei que era o comprimento, ele queria o comprimento da pista. Então, o comprimento da pista, utilizando essas informações, é encontrado assim, tá? Temos esses dados. Trouxe algumas equações para vocês, foram definidas. Então, basicamente, as equações anteriores, só um passo atrás para a gente chegar lá, né? Então, a gente viu a equação horária da velocidade, né? E falta definir a equação horária do deslocamento para o movimento retilíneo uniforme. Então, a gente sabe que o deslocamento, que é o nosso ΔS, ele é a área dessa função, a área do gráfico aqui. Então, matematicamente, a gente encontra a função horária da posição a partir desse gráfico aqui. Então, se nós pegarmos aqui uma figura genérica, onde descreve a velocidade em função do tempo, né, para uma velocidade inicial que é diferente de zero, então, se a gente calcular essa área aqui, né, a gente vai encontrar o nosso deslocamento. Então, a gente pode encontrar a posição do objeto a partir dessa dedução, né? Aqui nós temos um trapézio, eu fiz toda a dedução para vocês, a área do trapézio, aí substituí os termos, tá? E no final, a gente chegou nessa equação aqui, ó. Essa equação aqui é a função horária da posição, tá? S, que é a posição naquele tempo que eu quero, é igual a S0 mais V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos uma potência de 2. Então, aqui é uma função de segundo grau. Se eu pegar dados reais e inserir aqui e fazer um gráfico, ou seja, do deslocamento no tempo, a gente vai obter uma parábola, uma curva, tá? Então, o grau da função, ele demonstra o comportamento, não é mais uma reta, tá? E aqui as equações importantes para o MRU. Função horária da posição e função horária da velocidade. A aceleração, foi dado um exemplo aqui, né? Ela é constante. E temos a equação de Torricelli, que foi apresentada na aula anterior. A equação de Torricelli, ela permite, né, calcular a velocidade final de um corpo, né, que esteja em movimento retilíneo uniformemente variado, sem saber o tempo. Tá? Então, se a gente não tem a informação do tempo, mas sabemos a velocidade inicial desse objeto, a sua aceleração e qual foi esse deslocamento, a gente pode encontrar a velocidade final. Ou qualquer outra variável que está nessa equação, a gente pode isolar. Tá? É muito importante essa equação, facilita bastante a nossa vida aí nos cálculos. Aí, pessoal, eu deixei um exercício como tarefa, né? Mas eu falei que faria hoje na aula com vocês, tá? Então, eu gostaria de saber como vocês estão. Vocês estão acompanhando bem? Eu estou indo muito rápido? Vocês querem que eu reforce algum ponto para a gente não correr demais e vocês ficarem para trás? Alguém gostaria de falar? Eu posso continuar? Ao silêncio.
Vocês quase não falam, né? Então, vou resolver o exercício que eu deixei na última aula para praticar, né? Falando assim, às vezes acaba ficando mais difícil de entender. Então, para a gente aplicar todos os conceitos da aula anterior, eu trouxe esse exercício, tá? Ele é um pouco grande em termos de texto, né? Mas é importante você já se habituando com esse tipo de informação. Ele foi tirado do livro didático de vocês. Então, ele fala um monte de coisa aqui na introdução. Vamos ver. O estudo dos movimentos é uma importante área da física. Suas relações podem ser úteis para descrever inúmeros fenômenos. Com boas aproximações, temos que um movimento pode ser classificado como uniforme e uniformemente variado de acordo com a evolução das grandezas, posição, velocidade e aceleração. Com relação aos movimentos, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Então, tem duas asserções, a 1 e a 2. Afirma uma coisa aqui e tem um porquê, né? Quer dizer que isso que está acontecendo aqui é em função disso aqui. Então, vamos ler. Ó, quando um corpo parte do repouso e percorre 80 metros, executando um movimento uniformemente variado, com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, transcorre um intervalo de tempo de 8 segundos. Porque, com a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, um corpo possui uma velocidade igual a 10 metros por segundo, ao final de 80 metros. Aí, ele quer saber se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, se ambas são verdadeiras, se uma justifica a outra, tá? Então, vamos entender. Vamos analisar uma por uma, tá? Então, vamos começar com os dados do exercício. Então, é um movimento uniformemente variado. Então, nós estamos trabalhando com o nosso MRUV. O que nós sabemos é que a velocidade nesse tipo de caso, ela varia, né? Há uma taxa de 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Então, ele quer saber o seguinte: quando o corpo parte do repouso e percorre 80 metros, com uma aceleração de 2,5 metros por segundo, isso quer dizer que ele percorreu esses 80 metros em 8 segundos. Então, vamos resolver essa equação. Tá? Então, vamos desenhar o gráfico. Um gráficozinho que demonstra isso aqui que está acontecendo. Vocês podem fazer usando as fórmulas anteriores. Tá? Vamos trabalhar com um gráfico. Como que eu cheguei nesse gráfico, né? Vamos voltar às funções. Ó. A função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado é V, que é igual a V0 mais AT. Tá? Então, vou trazer ela aqui. Ó. V, em função do tempo, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. O que ele fala? Parte do repouso. Então, se parte do repouso, a nossa velocidade inicial é 0. Então, esse termo aqui da equação, a gente não usa. É 0. Aí a gente substitui o que nós temos. Então, a velocidade do objeto pode ser obtida assim, como a aceleração, que é 2,5, vezes o tempo que eu quero. Tá? Então, a gente sabe o seguinte: se eu pegar essa função aqui, ó, v em função do tempo é igual a 2,5 vezes t, e fazer um gráfico, ou seja, velocidade em função do tempo, eu vou ter um gráfico, ou seja, eu vou substituindo os valores. Por exemplo, 1 segundo, coloco aqui e encontro um valor de velocidade. E assim vai. Né? A gente vai ter o gráfico que eu já vou mostrar para vocês. E o que nós sabemos? Que a área que forma aqui embaixo é igual ao meu ΔS, que é o deslocamento. Que no caso aqui, no exercício, foi 80 metros. Então, ΔS foi 80 metros. O que nós precisamos confirmar? Se em 8 segundos ele percorreu 80 metros. Então, vamos fazer isso. Tá? Eu vou apagar toda essa bagunça aqui e já vou trazer o gráfico. Então, nós temos este gráfico aqui. Tá? Aqui é a velocidade. A gente sabe que a fórmula da velocidade ficou 2,5 vezes t. Tá? Então, para t, nós temos isso aqui. Esse é o nosso gráfico. Tá? Então, vamos obter a equaçãozinha do nosso ΔS. O ΔS é a área aqui. Então, nós temos um triângulo de base de dimensão t e altura
de dimensão 2,5t. Qual que é a fórmula, né, da área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base vale t, a nossa altura vale 2,5t, base vezes altura, dividido por 2. Como que eu resolvo isso? Faço uma distributiva aqui, né? Então, vai ficar 2,5t ao quadrado, tá? Multipliquei esse vezes esse, tá? Dividido por 2. Então, se eu substituir o tempo aqui, eu encontro o deslocamento. Então, ΔS vai ser igual a 2,5 vezes... Vamos substituir o nosso 8 segundos. Isso aqui tem que ser, no final, resultar 80, senão está errado. Então, 2,5 vezes 8 ao quadrado dividido por 2. Vamos fazer essa conta. 8 ao quadrado dá 64, vezes 2,5 vai dar 160, dividido por 2, 80. 80 metros. Professor, eu acho que você tá com a mão no fone, tá bem baixo sua voz. Muito baixo. Pessoal, melhorou? Sim. Melhorou. Eu acho que sua internet tá ruim, tá cortando a voz, não tá dando pra entender nada. Mas estava muito baixo, muito cortante, Sabrina. Faz horas. Sim. Não. Agora tá de boa. Vou tentar aqui. Tá de boa. Vamos lá. Qualquer coisa, manda no WhatsApp se eu não conseguir ouvir vocês, tá? Para eu parar e tentar resolver aqui para não ficar ruim, tá bom? Vamos lá. Essa internet aqui hoje não tá ajudando, né? Eu vou tentar aqui. Vamos voltar lá, tá? E qualquer coisa vocês dão um grito. Tá ruim. Deixa eu só tentar vir aqui para um pouquinho mais para frente aqui, ver se melhora. Bom, vamos tentar aqui, pessoal, novamente. Nessa resolução aqui, vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Preciso repetir. Sabrina, você pode responder? Você conseguiu ouvir? Sim, sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a afirmativa 1, ela é verdadeira, tá? Então, está correta. Ah, professor, eu poderia usar outra equação para resolver? Estou resolvendo de várias formas, pessoal. Vocês podem escolher a que for mais familiar para vocês, tá? Então, eu posso usar essa fórmula gráfica ou vir aqui, ó, para as fórmulas que eu passei, tá? Então, a fórmula da posição, função horária da posição é essa. É S, que é igual a S0 mais V0t a t ao quadrado sobre 2. Então, se eu usar essa equação, S, que é igual a S0, mais... Eu não gravo equação na cabeça, mais V0t mais AT quadrado, né? Mais meio de AT quadrado. AT quadrado sobre 2. Então, a gente tem essa fórmula. Então, o que nós estamos querendo encontrar? É isso aqui, né? S menos S0, que é o nosso deslocamento. Então, isso aqui vem para cá, ó. Então, vai ficar S menos S0, que, por sua vez, é igual ao nosso ΔS. É a mesma coisa. Então,
A gente sabe que ΔS é o deslocamento, posição final menos a inicial. Que, por sua vez, é igual a essa expressão. V0, velocidade inicial, parte do repouso. Então, essa parcela aqui é zero. Então, eu já coloco igual a zero. Mais a aceleração vezes tempo ao quadrado. A aceleração dada no exercício é 2,5. Tempo ao quadrado. Ó, só para a gente observar, essa fórmula que eu acabei de deduzir ficou igual a essa aqui, né? Se vocês concordam comigo, se eu só colocar a aceleração e colocar t ao quadrado sobre 2, vai ficar igualzinho essa daqui. Então, não precisa fazer o gráfico, tá? Pode usar as fórmulas direto. Então, não vou substituir os termos aqui, porque vai ser igual a essa equaçãozinha que a gente chegou aqui. Então, vamos para a segunda afirmativa. Ele diz o seguinte, né? Isso aqui acontece por causa disso aqui. Eu sei que isso aqui está verdadeiro, né? Então, vamos resolver essa de baixo. Ó, com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, o corpo possui uma velocidade igual a 10 metros por segundo ao final de 80 metros. Então, o que ele quer dizer? Que com essa aceleração, no final do percurso, que a sua velocidade será de 10 metros por segundo. Então, vamos ver isso. Então, vamos aplicar a fórmula anterior. Ó. A gente deduziu a fórmula. Aqui, ó. Opa. Que é V, né? Que é igual a V0 mais AT. A vezes T. Nosso V, que é o que a gente quer, né? A velocidade inicial é 0. A aceleração é 2,5 vezes T. Eu tinha apagado. Então, a fórmula da velocidade ficou 2,5 vezes T. Foi essa fórmula que a gente usou aqui para fazer o gráfico. Tá? Então, basta substituir o tempo, né? Que a gente confirmou aqui. Ele percorreu 80 metros em 8 segundos. Então, se eu inserir aqui, eu vou saber aqui a velocidade em questão. Né? Então, vamos fazer aqui. Então, é 2,5 vezes o tempo, que é 8. Então, 2,5 vezes 8 não vai dar 10, né? Se vocês fizerem aí, vai dar 20, né? 2,5 vezes 8 vai dar 20. 20 metros por segundo. Então, no caso, essa aqui é falsa. Tá? E essa aqui é verdadeira. Então, a respeito dessas asserções, a correta é o seguinte. A asserção 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Então, a primeira diz que todas são verdadeiras. Está errado. A asserção 1 são verdadeiras. Está errado. Está dizendo que as duas são falsas. Também está errado. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma falsa. Então, a correta é a letra D. Tá? Então, é facinho. Tá? Só questão de análise do exercício. Para praticar, né, vou fazer mais um exercício com vocês. Se tiverem dúvida, vamos falando aqui. Não deixe eu falar sozinho. O que ele fala aqui? Em uma indústria, o motor está instalado e programado para mover uma esteira que levará peças. O movimento deve ser iniciado, né, levar a peça até determinado local, onde ela deve ser deixada. As variações de velocidade, tanto para acelerar quanto para frear, devem ocorrer em 0,3 segundos. Então, evitando aí que a peça tombe sob esteira. A velocidade máxima indicada é de 1,5 metros por segundo. Aí quer que a gente analise essas afirmativas. Antes de analisar a afirmativa, vamos entender o que está acontecendo. Então, nós temos uma esteira. Estamos olhando de cima a esteira. A esteira é onde transporta, né, as peças. Então, ela está movimentando para cá. Aqui é a nossa esteira. Vou fazer a peça aqui. Então, nós temos as peças aqui. Imagina que nós estamos transportando essas coisas aqui. Ele fala o seguinte, né? Que tem um motor, e esse motor ele é programado para movimentar essas peças. Só que o que acontece? As variações de velocidade, tanto para frear quanto para acelerar, ela deve acontecer em 0,3 segundos. Então, a peça começa com uma aceleração, né, para atingir a velocidade, uma determinada velocidade.
Aí ela trabalha naquela velocidade constante até próximo ao ponto onde vai ser descarregado e depois ela desacelera. Então, no início do movimento, desse ponto, por exemplo, até esse ponto, nós temos uma aceleração, né? E essa aceleração acontece, né, constante, e o intervalo de tempo em que é aplicado é 0,3 segundos. Então, isso aqui é um movimento que a gente chama, né, um movimento para ganhar a velocidade indicada aí na esteira, que é a velocidade máxima, né? Então, para atingir a velocidade máxima, é 0,3 segundos. E essa velocidade máxima, ela é constante, né? Desse pedaço daqui até aqui. Depois, a velocidade cai. Portanto, para a velocidade cair, nós vamos ter uma aceleração negativa, né? Que vai retardar o movimento. E essa aceleração negativa vai frear a esteira, vai freando a esteira de forma, né, que não tombe o produto. E esse tempo de frenagem é de 0,3 segundos. Então, o problema é que ele é composto. Ele é composto de uma região, aqui, ó, essa região inicial, e essa região final, que nós temos aceleração de movimento retilíneo uniforme variado. Movimento retilíneo uniforme variado. E na parte central, a gente está trabalhando com movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante. Então, é um problema composto. Tá? E o que ele quer? Né? Então, a partir do momento que a gente entendeu isso, a gente pode vir para as sentenças. Ele diz o seguinte, que o módulo da aceleração máxima imposta a cada peça é de 5 metros por segundo ao quadrado. Quando ele fala módulo, pessoal, ele só quer saber o valor. Tá? Então, ele quer saber o valor. Não está importando se essa aceleração é positiva ou negativa. Então, ele quer dizer que a aceleração máxima imposta é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos calcular isso. Então, vamos formular isso matematicamente. Deixa eu ver aqui. É o mesmo exercício. Eu só trouxe o gráfico, tá? Só trouxe o gráfico. Aqui eu tinha copiado, aqui eu imprimi. Então, aqui era só para rasurar. Então, vamos analisar isso. É a mesma questão. Então, o módulo da aceleração máxima imposta a cada peça é de 5 metros por segundo ao quadrado. O que é a fórmula da aceleração? Né? No início do movimento, a gente viu... Aqui é o gráfico, tá? Então, nos primeiros 0,3 segundos, que é o que nós estamos querendo. Se está querendo saber da aceleração, é só a parte acelerada. Depois a gente percebe, quando chega a 15, é 1,5 metros por segundo, o gráfico ele passa a ser uma reta, né? Aí no final ele volta a cair, né? Então, ele só quer saber nessa região aqui. Qual que é a fórmula da aceleração? A gente sabe que a aceleração, né, é obtida pela ΔV sobre ΔT. Tá? É a taxa de variação da velocidade. Se o movimento é iniciado do repouso, né? Então ele começa em 0 metros por segundo até atingir a velocidade máxima, então o nosso ΔV é a velocidade final, que é a máxima, menos a inicial, que é 0, dividido pela variação de tempo. Então, o tempo de aceleração é 0,3. Depois, a aceleração não é mais aplicada, né? O movimento ele é estabilizado ali, aqui é 1,5 metros. Então, é o tempo de aceleração, é 0,3 menos 0. Se nós fizermos essa conta, vai ficar 1,5 dividido por 0,3, que vai resultar no final 5 metros por segundo ao quadrado. 1,5 dividido por 0,3 é igual a 5. Então, a primeira afirmativa, ou sentença, é correta. Tá? Então, a aceleração máxima é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, está correto a nossa afirmativa. Vamos para a segunda. Para acelerar ou frear, cada peça percorre 45 centímetros. Então, ele quer saber qual que é o deslocamento quando a peça, né, está sujeita ao movimento acelerado, por exemplo. E
qual é o deslocamento que ela está sujeita ao movimento acelerado, porém de frenagem. Então, a gente tem duas parcelas. Ó. Nós temos esse deslocamento que leva 0,3 segundos para acelerar e depois o deslocamento de zero do final aqui, né, até parar. Vamos ter que calcular isso. A gente pode fazer, usar esse mesmo gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico aqui, ele é bem fácil de ser construído, basta lembrar que ele vai de 0 a 1,5 metros por segundo, de 0 a 3 segundos. Isso foi fornecido. E é uma reta, né? Então, o que nós observamos aqui? Nós temos um triângulo. Pela nossa teoria, né, a área do gráfico aqui é igual ao nosso deslocamento. Tá? Lembrando que isso aqui só está representando a parte 1 do movimento acelerado. A gente tem aquela parte final. Então, no final, vai ter outro triângulo aqui, ó, tá? Que é o triângulo 2. Então, a gente vai ter que calcular esse deslocamento e multiplicar por 2 para saber a parte de frenagem. Ele está dizendo que para acelerar ou frear, cada peça percorre 45 centímetros. Então, ele, na verdade, ele só quer saber o tempo de o deslocamento na aceleração e na frenagem, ou na frenagem, não é os dois. Então, a gente não vai precisar somar aqui. Se ele quiser saber o total, aí a gente precisaria somar essa parte. Então, vamos só fazer o que ele pede. Para acelerar ou para frear? Vamos ver se ele percorre 45 aí. Então, vamos olhar aqui o gráfico, né? O deslocamento ele pode ser obtido por essa área. Então, ΔS na aceleração é base vezes altura dividido por 2. A base é 0,3, tá? Essa dimensão aqui. A altura é 1,5 dividido por 2. 0,3 vezes 1,5 dá 0,45 metros, tá? Nós estamos trabalhando aqui nesse caso, o exercício vai dar as dimensões em metros. 0,45 dividido por 2. Isso aqui dá 0,0225 metros. Ele forneceu a informação em centímetros, então vamos multiplicar isso aqui por 100, aí a gente tem a informação em centímetros. Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, então por isso que eu multiplico aqui. Então vai dar 22,5 centímetros. Então, para acelerar, é 22,5 centímetros. Para frear, é o mesmo tempo que decorre, né? Então, portanto, essa afirmativa 2, ela está errada, tá? Então, a afirmativa 2 está errada porque o tempo é de 22, o tempo não, o percurso, né? Ou o deslocamento foi de 22,5 centímetros. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. Vamos agora analisar a terceira afirmativa. Então, vou vir para cá, para a gente trabalhar com ela. Se a distância para levar a peça é de 6 metros, então, imagine que ele falou que o ΔS, o deslocamento total, total metros, falhando. Após acelerar a velocidade de constante, para então O professor está variando bastante. Muito. Sim. Sim, professor. Sim, professor. Tá, só um momentinho. Vamos ver se a gente resolve isso aqui. Vou conectar em outra rede aqui, aí eu já entro aqui na sala.
mudei aqui, aí se falhar novamente, aí vocês avisam. O exercício ficou prejudicado em algum momento? Sim, no final. Este aqui, essa parte? Sim. Tá. Eu estava dizendo, né, que para a gente calcular o percurso ou deslocamento no momento da aceleração, né, ou da frenagem, a gente pode usar esse gráfico aqui, né? É o gráfico velocidade em função do tempo que descreve esse momento, tá? Então, o que eu fiz, né? Calculei a área do triângulo aqui, base, que vale 0,3, vezes essa altura, que é 1,5, divido por 2, que no final, né, forneceu aí 22,5 centímetros de deslocamento. Claro que substituindo os valores que estão no exercício, a gente vai obter valores em metros, porque a nossa velocidade é em metros por segundo, tá? Então, a gente vai obter em metros. Aí, multipliquei por 100 para fazer a conversão em centímetros. O exercício, ele diz que vai percorrer 45 centímetros no momento da aceleração ou da frenagem. E a gente observa que não aconteceu isso, né? Ele percorre 22,5. Para resolvermos a afirmativa 3, ele fala algumas informações. Ele diz que se a distância para levar a peça é de 6 metros, após acelerar, cada uma deve ser mantida com velocidade constante por 3,4 segundos para então frear. Ele nos forneceu o deslocamento total. Então, vamos desenhar o gráfico aqui novamente, tá? Velocidade em função do tempo. A gente observou o seguinte, aqui 0,3 segundos, atingiu aqui 1,5 metros por segundo, opa, ergui um pouquinho, depois, né, ele consegue manter essa velocidade constante, era para ser uma retinha, né, mas no final ele freia, e daqui até aqui, ele vai andar, ele vai percorrer, né, a essa velocidade decrescente em 0,3 segundos. Então, isso aqui é o diagrama velocidade no tempo do movimento. Se nós quiséssemos saber o deslocamento total, né, a gente calcula as áreas desse triângulo, mais a área desse triângulo e desse retângulo aqui do meio, que é a nossa área total. Se nós fizermos o cálculo dessa área total, a gente encontra isso aqui, que é o que o exercício já nos fornece. Então, ele falou, se o deslocamento total é de 6 metros, essa área total é de 6 metros, aí ele fala, após acelerar, né, cada peça deve ser mantida com uma velocidade constante por 3,4 segundos para então frear. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber esse tempo aqui, ó. Tá? Qual que é esse tempo? Então, ele está dizendo que esse tempo é de 3,4 segundos. A gente precisa confirmar isso. Tá? Para confirmar isso, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber quanto que é esse deslocamento intermediário. A gente sabe do exercício anterior que em 0,3 segundos, né, na aceleração, ele percorre, né, o deslocamento total é igual ao deslocamento acelerado, mais esse ΔS aqui em velocidade constante, então é o nosso ΔS sobre velocidade constante, mais o nosso ΔS sobre o movimento de frenagem. Então, são essas áreas. Ele forneceu o total e a gente sabe este e sabe este. Vamos calcular qual que é esse deslocamento intermediário aqui, a velocidade constante. Então, basta a gente isolar ele. Então, vai ficar o nosso ΔSV é igual ao nosso deslocamento total menos, tá, o nosso deslocamento acelerado menos o nosso deslocamento no momento da frenagem. Então, o nosso deslocamento, a velocidade constante, vai ser 6 menos... no caso aqui está em metros, né? Então, vamos ter que usar essa informação aqui, ó, em metros também, só para trabalhar na mesma unidade.
0,225. E o outro também é igual, né? Menos 0,2225. Então, se nós fizermos isso aqui, então vai ficar 6 menos 0,2225 menos 0,2225, 5,55 metros. Então, sob velocidade constante, ele percorre 5,55 metros. Então, vamos saber se, efetivamente, ele vai precisar de 3,4 segundos para andar 5,55 metros, que é o que o exercício quer, né? Então, ele quer saber quanto tempo leva para percorrer isso aqui. Aí, qual que é a fórmula da velocidade, né, pessoal? Velocidade é deslocamento no tempo. O que nós temos aqui? Nós temos o valor nós sabemos a velocidade nesse percurso, que é de 1,5. E nós já sabemos o deslocamento. Então, basta isolar o tempo, que é o que a gente quer. Então, o tempo vai ficar V, né, dividido por ΔS. Estou passando ele para cá. Na verdade, vamos fazer passo a passo, para não confundir. Na verdade, eu estou trocando a ordem. Então, vamos aqui, ó. Então, a gente quer isolar o T, né? Então, vai ficar V vezes T é igual a ΔS. O T vai ser igual a ΔS dividido por V. Então, essa é a fórmula. Então, vou trazer para cá. O tempo, então, ΔS é 5,5 metros e a velocidade é 1,5. Então, se eu dividir um pelo outro, eu encontro o tempo e comparo ali. Então, 5,5 vai dar 3,7 segundos, que é diferente de 3,4. Então, aqui não tem aproximação, tá? Porque os dados aqui são bem exatos. Então, nesse caso, leva-se, né, 3,7 segundos. A afirmativa está errada. Então, a gente viu que essa é errada, a 2 é errada. Essa aqui está correta. Beleza. Falta a última aqui. O intervalo de tempo para que cada peça percorra 6 metros é de 4,3. Essa é fácil. Então, basta somar os tempos, tá? Todos os tempos, ó. Eu sei que aqui vai 0,3, eu sei que daqui até aqui é 3,7, né? 3,7 e eu sei que daqui é 0,3. Então, nós temos que o tempo total, ou seja, o intervalo de tempo para percorrer esses 6 metros, vou chamar assim de tempo total, não tem uma fórmula direta, basta somar. Então, é 0,3 mais 3,7 mais 0,3. Ficou meio apertadinho aqui, mas basta a gente somar este, mais este, mais este, que no final vai ser 0,3 vezes 2, né? 0,6 mais 4, mais 3,7. 4,3 segundos. Então, o tempo total é 4,3 segundos, que está correto. Então, essa também está correta. Analisando as alternativas, a gente percebe que apenas a 1 e a 4 estão certas. Somente as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Pessoal, tranquilo? Entenderam? Estão ouvindo bem ainda? Cadê vocês? Sim. Tá ouvindo, Sabrina? Tá tranquilo? Tá? Sim. Beleza. É que eu não consigo ver a mãozinha se vocês erguem aqui, aí eu tenho que estar fechando aqui. Vamos continuar então. Então, esses foram os exercícios. Eles são um pouquinho chatinhos de resolver, pessoal, porque eu vou passar uma listinha também para vocês, uma nova lista, tá? Para vocês praticarem. Esses exercícios aqui são um pouquinho mais de análise. Os demais, que eu vou passar alguns também, eles vão exigir análise, mas vocês podem aplicar as equações diretas tranquilamente, tá? Então, esse é o mesmo exercício.
Lembrando que tem a lista 1, né? Vai até a semana que vem, até o dia 17. O link foi mandado no grupo. Consta também na seção 1.2. Vale 250 pontos. Quem tiver em dúvida, na hora de resolver, pode comunicar, que a gente vai trabalhar as dúvidas de vocês, tá? Não deixe as dúvidas. Esse exercício foi tratado, os assuntos da seção 1.1 e 1.2. Aí da 1.3, eu vou preparar uma listinha para vocês fazerem. Que a seção 1.3 é um pouco mais extensa, então a gente vai trabalhar uma lista à parte aí. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou encerrar a gravação para ficar 2 aulas aqui, só para a gente não ter conteúdos longos. Então, vou fazer aqui uma aula parte 2 para vocês assistirem, parar.